Há uma narrativa no Antigo Testamento que, sendo sincero, considero a mais angustiante de toda a Bíblia. Ela poderia ser considerada inadequada para menores. Então, antes de assistir a este vídeo, gostaria de avisá-lo de que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode trazer à tona questões difíceis do seu passado. A história a qual me refiro está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não costumam ler o restante. Acredito que há várias lições importantes que podemos aprender com essa história tão perturbadora. Primeiro, vou narrar os acontecimentos da maneira mais dramática possível e depois exploraremos as lições que acredito que podemos extrair disso. Acompanhe-me em Juízes, capítulo 19. No versículo 1, lemos: Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que vivia em uma região distante da montanha de Efraim tomou uma mulher de Belém, na terra de Judá, como sua concubina. Quero que você entenda que esse homem levita morava no norte de Israel e levou essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como preferir. Ela, por sua vez, vivia no sul, em Belém. Vamos continuar. Ela foi infiel a ele e o abandonou, indo para a casa de seu pai em Belém, onde ficou por 4 meses. Ela o traiu e voltou para o lar de seus pais. Então a história segue. Esse levita decide ir buscar sua concubina, viajando do norte, da região montanhosa de Efraim, para o sul, até Belém, a fim de recuperá-la e reatar com ela. Quando chega lá, o pai dela é extremamente hospitaleiro. Várias vezes o homem pede: preciso ir, me dê minha esposa para que eu possa voltar para casa. Mas o pai responde: não, fique mais uma noite. E isso se repete durante vários dias, até que finalmente o levita diz: com todo o respeito, agradeço sua hospitalidade, mas preciso ir, preciso voltar para casa. Então ele parte, e é aí que toda a tragédia começa. Enquanto o homem e sua concubina viajam de Belém para o norte, rumo a Efraim, eles estão perto de Jebus e o dia já está quase terminando. O servo sugere: por que não paramos nesta cidade, Jebus, e passamos a noite aqui? Mas o mestre responde: não vamos parar em uma cidade estrangeira, onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá. O servo então sugere: vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá. Eles seguem viagem e o sol se põe enquanto se aproximam de Gibeá, na tribo de Benjamim. Quando chegam lá, para surpresa deles, ninguém se dispõe a recebê-los em suas casas. A hospitalidade era um valor importante para os israelitas. No final da noite, um homem idoso apareceu na praça e perguntou: por que vocês ainda estão aqui? Ninguém os acolheu em sua casa? Eles respondem: não, ninguém nos recebeu. O homem idoso diz: sabem o quê? Podem passar a noite comigo. O levita responde: tudo bem, só para avisar. Não precisamos de nada. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar. Se me derem um travesseiro, é o suficiente. O homem idoso diz: sem problemas, podem ficar comigo. Assim o levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa desse homem em Gibeá. Agora, o que acontece a seguir é chocante. Enquanto estavam se acomodando, de repente, homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa: traga o homem que está em sua casa para que possamos ter relações com ele. Sabemos que você tem um hóspede. Traga-o para fora para que possamos abusar dele. Veja agora o que ocorre a seguir. O dono da casa sai e diz: por favor, não cometam esse ato perverso, meus irmãos. Este homem veio até minha casa. Não façam isso. Vou trazer minha filha virgem e a concubina deste homem. Abusem delas e façam o que quiserem, mas não cometam tal atrocidade contra este homem. Vamos abordar isso mais tarde, mas o que acontece a seguir é impensável. O versículo 25 nos diz:
Mas o homem não quis escutá-lo. Então, ele pegou sua concubina e a trouxe para fora para eles. Eles a abusaram durante toda a noite até amanhecer. Pela manhã, a deixaram ir. Agora, meu amigo, é por isso que eu disse que este vídeo poderia ser considerado inadequado para menores e poderia trazer à tona memórias difíceis. Imagine um grupo de homens perversos se revezando para abusar dessa mulher, estuprando-a durante toda a noite até que pela manhã, finalmente, a deixam ir embora. E é assim que essa jovem mulher termina sua noite de horror. Ao amanhecer, ela retorna, e quando o dia clareia, desmaia na porta da casa onde estava seu senhor. Você pode imaginar como ela estava exausta, espancada e abusada durante toda a noite, mal tendo forças para rastejar de volta até a casa do homem e desabando na entrada. Observe o que ocorre a seguir, quando o senhor dela se levanta pela manhã, abre as portas da casa e sai para continuar sua viagem. Lá estava a mulher, sua concubina, caída perto da porta, com as mãos no umbral. "Levante-se", ele diz, "vamos embora." Mas ela não responde. A mulher havia sido tão maltratada que morreu. Ele então coloca o corpo dela em seu jumento e segue para casa. O que acontece a seguir é doloroso e aterrador. Quando ele chega em casa, pega uma faca, corta a concubina em 12 pedaços e envia cada parte para as tribos de Israel. Quando os israelitas viram isso, disseram: "Nunca vimos ou ouvimos algo assim desde o dia em que saímos do Egito até hoje." Agora, reflita sobre isso. Esse homem cortou sua concubina em 12 pedaços e enviou uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel, junto com uma carta explicando o que acontecera nas mãos dos benjamitas. Há muito mais na história nos capítulos 20 e 21, mas o ponto de partida para as lições que podemos aprender com isso é este. Primeira lição: quando não há responsabilidade em nossas vidas, tendemos a tomar decisões erradas. Veja como o versículo 19:1 diz: "Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, quando não temos ninguém a quem prestar contas, quando não há a preocupação de explicar nossas ações ou assumir a responsabilidade por elas, ficamos mais suscetíveis a fazer escolhas erradas, acreditando que podemos agir sem precisar dar satisfação a ninguém." Segunda lição: precisamos tratar todas as pessoas como portadoras da imagem de Deus. Esse homem disse que seria errado fazer o que queriam com ele, mas que fariam o que quisessem com sua filha e com a concubina do levita. A mentalidade dele era que a vida e a virtude desse homem valiam mais do que a de sua própria filha ou a da concubina do levita. Devemos lembrar sempre disso ao olhar para os outros. Cada pessoa é portadora da imagem de Deus e merece respeito e dignidade. Terceira lição: quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a ações impensáveis. Ao ler o livro de Juízes, vemos um povo que se afastou gradualmente de Deus. O que vemos nos capítulos 19 a 21 é o resultado desse afastamento. Da mesma forma, se nos distanciamos de Deus, também nos tornamos vulneráveis a atitudes que antes consideraríamos impensáveis. Quarta lição: toda escolha errada traz consequências. Podemos escolher nossos pecados, mas não podemos escolher as consequências. Os israelitas precisaram lidar com as consequências da guerra civil que travaram contra a tribo de Benjamim. E as consequências do que fizeram continuam a afetar muitos, como os habitantes de Jabes-Gileade e as mulheres sequestradas. Quinta lição: Deus oferece graça mesmo nas decisões mais destrutivas. Embora os benjamitas tenham sido punidos por seus erros, eles tiveram a chance de reconstruir suas cidades e reconstruir suas vidas, graças à misericórdia de Deus. Isso nos lembra que, mesmo quando fazemos escolhas terríveis, Deus ainda oferece a possibilidade de reconciliação e restaurar nossas vidas.
Essa é a mensagem central dessa história. Nossas escolhas têm um impacto profundo em nossa vida e na vida de outros. E devemos sempre considerar as consequências antes de agir. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e deixar nos comentários sua opinião sobre essa história. E Deus abençoe a todos.